Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, o SBT, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu prometi ontem ao meu amigo Alexandre Fonseca, cantor há mais de 30 anos, que a gente encerraria o programa de hoje com um clipe dele. Infelizmente vai ficar para amanhã, tá, Alexandre? A gente fica devendo para amanhã. Vamos pagar com juros, dividendos e correção monetária. Então você vai sair ganhando, tá certo? Porque agora, com o apoio do Supermercado Araújo, do Grupo Dalcar e também do meu amigo Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o deputado federal Léo Brito, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Tudo bem? Tudo beleza. Muito feliz mais uma vez, Muniz, por estar aqui com você e conversando com o nosso telespectador. Também a gente fica honrado em recebê-lo mais uma vez aqui. Deputado, passado o primeiro semestre, né, qual a avaliação, qual o balanceio que o senhor faz? A gente, apesar de tudo, de toda a confusão no Congresso, foi um período produtivo, né? Muitas matérias foram aprovadas, analisadas, outras rejeitadas, mas o Congresso trabalhou, né? É verdade, a Câmara dos Deputados especificamente ganhou uma visibilidade muito grande nesse primeiro semestre, principalmente pela, digamos assim, pela profusão de muito trabalho, né? Nós, terça, quarta e quinta foram, as nossas terças, quartas e quintas foram cheias, trabalho nas comissões, temas que foram colocados na ordem do dia, que são temas que a sociedade tem colocado a importância de serem debatidos pela Casa, e matérias que foram importantes, que foram aprovadas. Eu posso aqui destacar algumas que eu considero que são muito importantes. A aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi muito importante, né, um tema que já vinha há muito tempo sendo discutido. A aprovação da regulamentação da PEC das domésticas também, da companheira Benedita da Silva. Alguns projetos importantes na área de segurança pública, inclusive aquele que torna crime hediondos o assassinato de policiais em serviço. Né? Então, a gente teve várias matérias que eu considero que sejam importantes. Os familiares também entram nesse rol? E o ajuste, e no caso também. E o ajuste fiscal, que foi muito importante. Claro. Porque o Brasil precisa fazer, embora seja uma medida, digamos assim, popular nesse momento, mas o Brasil precisa fazer esse ajuste, e ele foi votado na Câmara, foi aprovado na Câmara, foi votado no Senado, embora tenha algumas questões que acabaram criando mais, digamos assim, mais despesas, como é o caso da questão dos aposentados e do fator previdenciário, mas do ponto de vista do Congresso nós votamos. E alguns temas mais polêmicos, como foi a maioridade penal e a própria reforma política, que nós terminamos de votar do ponto de vista infraconstitucional agora já no final desse semestre. Agora falta o segundo turno das questões constitucionais, né, da PEC 182, que trata da reforma política. Então, acredito que do ponto de vista quantitativo foi importante. Agora, considero também que nós temos pautas muito polêmicas e que podem representar retrocesso. Eu sempre defendi que a discussão da maioridade penal não fosse feita do ponto de vista constitucional, da PEC 171, mas a gente fizesse, como o Senado fez, uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente. E temos também, eu acredito que foi um retrocesso também, a aprovação em primeiro turno do chamado financiamento empresarial de campanhas, que no meu modo de entender, e também de 74% da população, é uma das principais fontes de corrupção. Você acha que a farra vai continuar no nosso país? Eu acredito que sim. Mas pelo menos diminui um pouco, né? À medida em que a empresa vai financiar agora o partido e não mais o candidato. Né? Mas aí você acaba criando até um certo problema, porque os partidos, boa parte da população não era a favor que a gente aprovasse as chamadas listas, porque o partido indicaria quem seriam as pessoas que ele deveria... Mas é uma forma também de valorizar o partido, não é isso? Agora, é importante. Se a democracia ela precisa de partidos fortes para se fortalecer, eu acho que essa medida aí, de certa forma, vai... Nós somos a favor do fortalecimento dos partidos. Por exemplo, no seu caso, o senhor foi eleito graças ao voto ideológico, né? Exatamente. Tudo que o senhor fez pelo partido, o seu pai... Quem não conhece o professor Tássio de Brito? Claro. Quer dizer, talvez não fosse isso, não fosse o apoio maciço do partido, o senhor não seria deputado, mas porque é uma recompensa do que vocês fizeram. Exatamente. É importante esse fortalecimento, mas qual é o problema? Hoje mesmo nós temos doação, está vendo aí essa situação da Lava Jato, outros que nós tivemos como o Mensalão Tucano em Minas Gerais, o Mensalão do Democratas
no Distrito Federal. Todas elas estão ligadas ao financiamento de empresas, a campanhas eleitorais. E com aquele toma lá da cá, as empresas querendo de volta aquilo que elas cederam. Na verdade, ele não faz doação, ele faz um investimento. Exatamente. Como disse um dos delatores lá, o Paulo Roberto Costa, não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Eu acho que é muito ruim para a democracia, porque inclusive hoje, eu acredito que a gente avançou na mini-reforma que fizemos agora recentemente, porque diminuímos o tempo de campanha, diminuímos a questão de materiais, porque tem que reduzir o valor das campanhas. Para que uma pessoa que tem uma liderança, mas não seja financiada por grandes grupos empresariais, ela tem a condição de chegar a ser um vereador, um deputado estadual. Agora o problema aí né? Agora, o deputado não é só no gasto, mas sim na corrupção em si, nas amarrações que fazem. Porque, na verdade, a eleição, a disputa eleitoral, o processo eleitoral não deixa de ser também um mercado, né? Exatamente. Muita gente ganha dinheiro, às vezes, de forma honesta, trabalhando, gera emprego, gera renda, fortalece a economia também. O problema é que ela deixa brechas para as negociar. Exatamente, e isso é um problema. Isso é um problema muito sério. A gente não pode ter uma democracia em que as pessoas que são representantes, elas estejam vinculadas a outros interesses que não sejam os interesses do povo. Eu acho que é legítimo os empresários participarem da discussão da vida política, eles devem colocar as suas pautas. Agora, na medida em que se financia campanhas e de alguma maneira se prende a pessoa que fica responsável por representar, isso pode gerar uma série de problemas, inclusive de perda de direitos dos trabalhadores, como a gente está vendo, por exemplo, a agenda das terceirizações, que nós somos a favor das terceirizações das atividades meio, né, que são aquelas atividades, se você tem uma indústria, por exemplo, de automobilística, a atividade de montagem de carros é uma atividade fim. Agora, a atividade, por exemplo, de limpeza é uma atividade meio. Nós somos a favor da regulamentação. Agora, o que aconteceu agora nesse último período... Liberado geral, né? Foi exatamente que, na verdade, os patrões, as grandes empresas, elas vão contratar empresas e não mais pessoas. E a gente considera essa uma das agendas que foi um retrocesso. Agora, isso aí é muito complicado, né? Porque último período. há quem defenda dizendo que há mais competitividade, valorização profissional. Eu não sei até que ponto isso na verdade, o que tem se demonstrado ao longo do tempo com essa questão das terceirizações é a precarização das relações de trabalho. Você vai ter uma dificuldade, inclusive, do ponto de vista da representação sindical, porque o empregador ele vai empregar empresas e não pessoas, então isso vai gerar um problema. E, geralmente, quando você tem esse trabalho de especialização, você tem também uma redução de salários. Sim. Então, todos esses aspectos nós levamos em consideração e fomos uma bancada que votou contra, a favor, sim, da regulamentação daqueles que eram terceirizados nas atividades meio, que você não tinha regra alguma, eram, na verdade, decisões de tribunais. Agora, nesse caso especificamente, nós nos posicionamos contra porque entendemos que, nesse caso, é o início, inclusive, de uma agenda que visa enfraquecer a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. Com relação às reformas, o senhor deixou bem clara a sua posição em relação a alguns pontos na questão econômica, dizendo que, infelizmente, a legislação atual leva em conta muito mais o consumo do que a atividade, do que o trabalho. Como é que fica aí? Nesse caso, você está falando da reforma tributária. Reforma tributária. Então, eu acho que o nosso sistema tributário hoje ele é um sistema que é injusto. Primeiro porque ele não é progressivo como deveria ser. Né? Embora a gente tenha, por exemplo, as correções do imposto de renda, que nós votamos, inclusive, no Congresso agora, nesse último período, porque a gente precisa ter várias alíquotas para que a gente possa, de fato, quem tem mais, pagar mais, e quem tem menos, ser isento ou pagar alíquotas inferiores, mas nós temos hoje o problema da guerra fiscal, que nós estamos tentando os também... Estados exatamente, estamos tentando acabar com isso agora. Inclusive, o governo tem uma proposta... Só que a União acaba levando vantagem, né? Exatamente. E o governo está querendo compensar os estados, que é exatamente com essa questão da repatriação dos recursos que estão no exterior, que boa parte do Congresso é contra, mas nós temos que ser a favor, porque é fundamental, porque nós vamos repatriar com impostos que vão para um fundo de compensação para os estados nesse momento. Então, é uma agenda importante. Mas por que eu digo também da injustiça? Porque grande parte hoje dos impostos que nós temos hoje no nosso sistema tributário, eles incidem sobre o consumo
E a gente sabe que toda a população consome, só que nós temos uma população mais pobre que acaba pagando mais por esses impostos. E menos sobre os bens, né, e a renda. Então, nós precisamos fazer uma reforma tributária que trabalhe nesse aspecto. E aí, nesse sentido, nós queremos sim um imposto sobre grandes fortunas. Nós trabalhamos na perspectiva de que nós tenhamos também uma alíquota maior do ponto de vista dos estados na questão das grandes heranças, para que a gente tenha o que nós chamamos, e que tem vários países europeus, nos próprios Estados Unidos, a gente possa ter a justiça tributária. Quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. E a gente tenha mais desoneração mais justo, né? Do ponto de vista dos impostos que representam o consumo, como é o caso do ICMS. Deputado, com relação à economia propriamente dita, de 2010 para cá, vamos pegar os últimos 5 anos, as previsões dos economistas de plantão, eles estavam sempre otimistas. Em 2005, em 2010 previram um crescimento de 5%, não chegou a 4%. E aí, em 2011, para 3%, chegou a 2%. E este ano, além de não ter crescimento, vai ter um retrocesso. A nossa economia vai encolher. Isso. Até que ponto isso preocupa vocês que são da base governista e o próprio governo em si? Não, a preocupação é enorme. Nós sabemos que, inclusive, para que a gente tenha uma estabilidade política maior no Congresso Nacional, é fundamental o sucesso na economia. O sucesso na economia tem sido, digamos assim, determinante. Só que o sucesso na economia depende do ajuste fiscal. Exatamente. E aí onde mora o perigo. E aí é essa questão, né? Nós, por exemplo, nós tivemos a crise de 2008, que incidiu sobre o mundo, sobretudo sobre a Europa e os Estados Unidos, e ela demorou a chegar no Brasil, acho que chegou com mais força agora nesse momento, exatamente porque o governo fez as chamadas medidas contracíclicas, que foi exatamente trabalhar desonerações de impostos, trabalhar também o incentivo em determinadas áreas econômicas, para que isso houve um dispêndio muito grande dos cofres públicos. Deixa eu fazer uma pergunta. E isso gerou um certo desequilíbrio das contas públicas. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Na sua opinião, naquela época... E aí agora não protegeram demais, ou seja, nem 8 nem 80, não protegeram demais naquela época e agora abriram demais também não? Ou seja, exageraram naquela época protegendo a economia e agora, para compensar, ou seja, apertaram demais o cinto. No caso de 2010, das medidas que foram tomadas pela presidenta Dilma, eu entendo que elas foram corretas. O problema é que talvez o empresariado não tenha tido a confiança. Eu digo isso, por exemplo, a questão das desonerações. A gente não teve a geração de emprego e os investimentos para o empresariado que teve a folha de pagamento desonerada como se esperava. Entendi. E o próprio empresariado poderia ter tido uma postura mais... Porque o empresariado... ele tem um papel de investir, né? Agora ele precisa ter confiança. E talvez isso não tenha acontecido. O ajuste fiscal ele vem trazer essa confiança. Agora, são medidas duras nesse momento, inclusive porque os juros estão aumentando, né? Eu acredito que precisa ter uma medida certa nisso. Nós temos uma questão no câmbio hoje para que a gente tenha um ajuste no câmbio que foi feito, no caso do dólar, para que a gente possa ter superávit nas exportações. Agora, vai ser fundamental que a gente faça o ajuste nas contas públicas agora, para que a gente possa subir essa ladeira e o empresariado tenha a confiança de voltar a reinvestir no nosso país. Aliás, eu acredito que nós vamos passar por um momento na economia mundial que é melhor do que o período anterior. Então, a economia mundial está em recuperação. E aí nós queremos casar exatamente esse momento em que o Brasil ajusta as suas contas, tem programas muito fortes na área produtiva, e aí nós estamos falando do plano safra da agricultura familiar e do plano safra empresarial, nós estamos falando do investimento que a China está fazendo aqui de 50 bilhões, estamos falando também do plano de logística de 200 bilhões. E aí junto com isso a presidenta Dilma sabe que quando se faz um ajuste como esse, nós temos problemas do ponto de vista, inclusive, dos empregos, que hoje já está chegando aí na casa dos 8%. E aí, agora veio o programa de proteção ao emprego, que é fundamental nesse momento, porque a gente precisa, além de ter os investimentos que o país precisa, a gente precisa também a manutenção dos empregos que são importantes
para manter a massa salarial e a força do nosso trabalhador no país. O senhor tocou num ponto importante, a desconfiança, o quadro de incerteza. E não é para menos, né? A presidente quer que o PIB suba, o PIB encolhe. Ela quer que a inflação desça, a inflação sobe. Enfim, ela quer combater o desemprego, há desemprego. Tudo isso gera um quadro de incerteza e desconfiança no empresariado, que é, em última análise, um dos responsáveis pelas gerações de emprego e renda e pelo crescimento do PIB. Assim como os empresários, o governo também e a bancada vive esse quadro de incerteza ou está um pouco mais otimista? Ou estão um pouco mais otimistas? Eu acredito que com o ajuste fiscal, para mim esse desenho é um quadro, digamos assim, a médio prazo, um quadro de retomada do crescimento econômico. O problema hoje é que nós temos uma instabilidade política nesse momento. É uma tentativa muito clara de tirar a presidenta Dilma da presidência da República e temos também, no próprio ajuste, nós temos chamados jabutis, que nós chamamos. Então, se faz um ajuste, uma medida para contenção de gastos, e aí lá coloca a questão dos aposentados, coloca a questão de servidores públicos, coloca a questão do fator previdenciário. Então, isso acaba desajustando o ajuste. Entendi. Então, para que a gente tenha confiança na economia, uma questão é fundamental, o combate à inflação, você falou muito bem. Hoje, se nós temos a previsão de uma inflação que vai chegar em torno de 8%, de acordo com o governo, hoje você já tem um quadro de uma eventual estabilização da inflação, porque grande parte dos problemas que nós temos na inflação hoje são relacionados aos preços administrados. Então, a tendência é que nós tenhamos uma queda da inflação, porque se o governo não fizer o ajuste agora, como fez, e deixar solto, se nós tivermos um processo inflacionário, isso vai prejudicar o empresariado, vai criar um clima de instabilidade e, do ponto de vista do consumidor, mais ainda. Porque a economia ela não vai conseguir girar se você não tem o consumidor consumindo, você não tem a produção e que abasteça o mercado interno. E hoje, se o Brasil ele conseguiu resistir fortemente à crise lá naquele início, é porque ele tem um mercado interno muito forte. E a gente precisa ter a confiança tanto do investidor como também do próprio consumidor em estar consumindo, para que a economia gire. Muito bem. Deputado, para encerrar, nosso tempo está chegando ao final, mas na sexta-feira foi um dia complicadíssimo para o país. O presidente da Câmara anunciou oficialmente o rompimento com a base governista. Na sua opinião, como é que a base governista está vendo isso? Inclusive o próprio deputado Cibal Machado, que é do seu partido, lidera o partido na Câmara. Como é que eles veem isso aí? Isso já é um fortalecimento do processo de impeachment da presidente Dilma, ou ele está apenas preocupado em salvar a própria lavoura com essa história toda? Nós entendemos ele está pressionado também. Nós entendemos que foi uma decisão pessoal e que, diga-se de passagem, não foi acompanhado por boa parte por nenhum dos partidos da base governista, nem o próprio PMDB, nem o próprio vice-presidente Michel Temer. Então, foi uma decisão pessoal do Eduardo Cunha, do presidente Eduardo Cunha, que, na verdade, nunca foi governista, digamos assim. Na verdade, ele se posiciona, tenta mudar, tenta desviar o foco de uma denúncia gravíssima que tem contra ele. Exatamente a denúncia que foi feita pelo Júlio Camargo, de que ele teria recebido 5 milhões de dólares, tinha pedido 5 milhões de dólares, além de uma denúncia relacionada à pressão que fazia na empresa Toyo Setal. Então, essa situação foi feita para desviar o foco. Agora, o presidente da Câmara, ele não pode esquecer que ele é o presidente da Câmara. E o presidente de um poder, ele não pode ir contra a Constituição, porque os poderes são independentes, no entanto, eles são harmônicos. Exato. Então, se o presidente Eduardo Cunha iniciar agora uma agenda de retaliação ao governo federal, ele vai estar indo contra isso. Ele pode ter a sua posição pessoal de ser contra o governo federal, mas não pode deixar de votar as matérias que são importantes. Não dá para criar um clima de ingovernabilidade. E também não dá para entrar numa agenda de impeachment para retaliação, porque, inclusive, se a gente for olhar do ponto de vista do próprio TCU, que eu acredito que todas as respostas foram dadas aos 13 itens que questionam as contas da presidenta Dilma, acho que foram muito bem respondidas. Se a gente for olhar a própria Câmara dos Deputados, que tem vários deputados envolvidos na Lava Jato, e o próprio presidente da Casa, nós temos uma crise de legitimidade, inclusive para um eventual pedido de impeachment da presidenta. Entendi. Então, nós temos um clima hoje, Muniz, de instabilidade institucional. E que o presidente,
como alguém que representa um poder, ele precisa ter esse equilíbrio nesse momento. O que não teve, o que não vem tendo ao longo desse período. Aliás, com posturas muito autoritárias. É só observar o exemplo da revotação do caso do financiamento empresarial e da revotação da maioridade penal, muito questionada por grande parte dos parlamentares daquela casa. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Foi um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Sucesso. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para falar de disputa no Sinteac, no Sintezac, digo. Eu vou entrevistar a Glória Galvão, ela é candidata à presidência do Sintezac, defendendo a chapa 3, ela vem acompanhada do vice, que é o Jebson Medeiros, do secretário-geral, o Francisco de Paula, e de outros integrantes da chapa. Em 2 minutos. Até já.